E aí, pessoal, vou falar um pouquinho do serviço Router 53 da AWS, né? Vamos entender um pouquinho aí sobre o DNS utilizando a AWS, ok? Vou ensinar aí para vocês tudo que eu sei. Olá, pessoa! Tudo bom com vocês? Bom, eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo, falar um pouquinho aí sobre DNS, Domain Name Servers, o que é utilizado aqui no Route 53, que é um serviço de gerenciamento de domínios da AWS, né? Então, eu tenho aqui uma figura que mostra bem como é que funciona uma parte do serviço de DNS dentro da AWS. Eu tenho a nossa máquina servidora, onde estão o nosso Linux com os arquivos do nosso site hospedados, e ele tem um IP. Esse IP é um IP fixo, né? Um IP privado, né? Um IP interno da estrutura aqui da sua AWS. E você tem o Route 53, aonde estão o DNS, e ele tem o IP público, quer dizer, de acesso externo a essa máquina EC2. Então, o que o router basicamente ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação do domínio, que é o nome, né, que é muito mais fácil você gravar, por exemplo, vendasinternacionais.com.br, vim aqui no registro BR. O registro BR é a provedora de domínios aqui no Brasil, né? Então esse registro BR ele tem um apontamento aqui para esse IP público via zona, né? E desse IP público aqui ele sabe informar em qual máquina EC2 estão os arquivos do nosso site. Então basicamente o DNS ele faz essa tradução do nome Vendas Internacionais para esse número IP público e que encontra esse IP privado, que é uma máquina dentro da AWS. Bom, um outro exemplo aqui também pode ser feito um registro diretamente no Route 53. Ele tem a opção da gente fazer um registro de domínio internacional, que é vendasinternacionais.com. Nesse caso, ele não passaria pelo servidor aqui do registro BR, né? Ele já encontraria esse IP público diretamente só colocando vendasinternacionais.com e faria o apontamento aí para o IP privado, encontrando os arquivos do seu site. Uma outra coisa que a gente pode também dizer que ele pode fazer, esse é o que eu acabei de explicar, né? Então eu venho com IP público e através do tipo de DNS, ou host A ou AAA, que no caso seria se fosse IPv6, mas host A IPv4, né? AAA 4A é IPv6, ele também consegue ser direcionado a um IP privado para achar o seu site. Um ou mais IPs privados, tá? Ele consegue. Um outro tipo de DNS que nós temos também é o alias, né? O que seria o alias? Por exemplo, se eu tenho uma loja nesse domínio de vendasinternacionais.com e eu quero colocar aqui um subdomínio, por exemplo, loja.vendasinternacionais.com, o alias, que é o tipo CNAME, ele também poderia apontar para um outro servidor de IP privado. Então, voltando ao anterior aqui, eu posso botar o site do vendasinternacionais.com de uma forma institucional para um servidor privado e o alias para o seu outro servidor privado que teria aí toda a estrutura de loja virtual, de pagamentos e tal. Então eu tenho como fazer isso também pelo Route 53. Um outro tipo também que é bem conhecido é a parte de Exchange, MX, né, que eu posso botar aqui um subdomínio mail apontando para um Exchange MX e ele me mandaria para um servidor de e-mail. Poderia ser o da própria Amazon, ou poderia ser do Google, ou poderia ser qualquer outro Exchange aí disponível na sua empresa. Então
o router MX também consegue fazer esse apontamento para um servidor de e-mail, né, um tipo Exchange MX. O que nós vamos fazer aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, é a gente fazer esse apontamento aqui de um domínio, né, um domínio para um IP público, quer dizer, uma zona pública, indo para um IP privado para mostrar os sites HTML. Então, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar esse serviço. Se eu vier aqui em Services, eu posso procurar por Router 53. Ele deve estar aqui também como Router 53 em redes de entrega de conteúdo. Só clicar nele. Eu tenho essa opção aqui, onde nós temos algumas zonas hospedadas, né, ou registro de domínio. Também dá para registrar domínio. Eu vou mostrar para vocês. Então, em zonas hospedadas aqui, eu tenho algumas configurações, igual eu te falei, vendasinternacionais.com. Se eu for clicar aqui, eu tenho alguns daqueles tipos que eu apresentei. Zonas internacionais do tipo A, apontando para uma rota, né, uma rota pública, né, e vendas internacionais também apontando aqui um CNAME, né, um FTP, por exemplo, apontando aqui para o mesmo servidor numa rota pública. A rota privada, ela não se dá aqui nas zonas hospedadas, ela se dá no próprio configuração do EC2. Ok? Então nós vamos ter a parte aonde nós vamos configurar. Onde nós vamos configurar o IP privado para apontar para os arquivos corretos dentro da EC2, e eu tenho a parte aqui onde eu vou fazer o apontamento também do domínio para esse IP público, né, essa zona pública. Ok? Então no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente faz todos esses procedimentos aqui, do registro do domínio, da configuração da zona pública e da configuração dos arquivos da zona privada, dos arquivos aqui do seu site. E aí, pessoal, gostando muito dos vídeos, do conteúdo que eu estou postando? Bom, eu vim aqui só para fazer um pedido. Eu preciso que vocês curtam o canal, sigam o canal, ativem o sininho também para receber os vídeos novos, as notificações. Pessoal, conto com vocês.